Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso 7º encontro do ciclo de debates do Plano Nacional de Graduação, hoje com a professora doutora Cláudia Griboski, onde nós vamos dialogar sobre a avaliação da educação superior. Muitos de nós aqui já conhecemos a professora Cláudia Griboski, não só da sua trajetória acadêmica, principalmente, mas também por atuação já no âmbito do Ministério da Educação, e vamos dialogar com ela hoje esse conteúdo em nosso 7º encontro, a avaliação da educação superior. O PNG, o Plano Nacional de Graduação, é um grupo de trabalho com a participação do reitor Valdemiro, da reitora Cici Kawai, professora Cássia Ferri, professor Lúcio Lorde, aqui compondo também representações de segmentos da educação superior, comunitário, municipal, o particular, estadual e municipal, nesse desenho que está com o ciclo de debates para a discussão do documento que foi inicialmente preparado pelo GT e que está servindo de subsídio para os nossos convidados e as nossas convidadas. É uma organização do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, iniciada na gestão do reitor Valdemiro e em continuidade agora na gestão da reitora Lia Quintana. Também é apoiada pelas associações que integram o Fórum de Presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a ABIEE, com o presidente Marco Zimmer, a ABRUC, o presidente Ney Lázari, a ABRUEM, o presidente Rodrigo Zanin, a ACAF, o presidente Aristide Simadon, a ANEC, o presidente João Batista Gomes, a ANUP, a presidente Elizabeth Guedes, o COMUNG, o presidente Evaldo Cuiava, e o FORCOM, o presidente Antônio Ternes. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Passo nesse instante a palavra para o reitor Valdemiro, integrante da diretoria do CRUB, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, para a saudação a todos nós nessa tarde. Esse conteúdo, em momento síncrono, poderá ser dialogado através do chat, onde temos também uma lista de presença, a qual convido para que cada um possa ali pensar o seu nome, fazer o seu registro eletrônico, e ficará disponível também em nossa plataforma da página do CRUB, na TV CRUB. Reitor Valdemiro? Acho que tivemos um problema no acesso do reitor Valdemiro. Eu convido a professora Cici Kawai, que foi da diretoria do CRUB que iniciou esse trabalho, para fazer a saudação conosco. Professora Cici, a senhora pode fazê-lo, por gentileza, enquanto eu verifico aqui o ingresso do reitor Valdemiro? Professora Cássia, vamos contigo mesmo. Eu recebi mensagens dos dois agora, recentemente, que eles estão tendo problema no acesso. Vou verificar isso e a senhora, por gentileza, dá continuidade. Ok. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como o Aguileda já comunicou, esse trabalho do ciclo de debates do GT, do grupo de trabalho que vem pensando o Plano Nacional de Graduação, esse é o nosso 7º encontro. Nós temos feito aqui nas terças-feiras um ciclo de debates em relação a essa temática que é tão importante, que é as questões relacionadas à graduação. Já tivemos momentos de discussão sobre as questões que se relacionam ao contexto de transformação que vive a graduação, tivemos discussões em relação aos modelos de universidade. Depois trabalhamos um pouco sobre as questões de engajamento juvenil, o engajamento estudantil dentro das universidades, trabalhamos com a questão do financiamento, tivemos 2 momentos para discutir a questão do financiamento, e no último dia 26 de outubro, nós tivemos a participação da professora Maria Inês Fini, fazendo uma discussão sobre as questões relacionadas à regulação. Temos ainda alguns encontros marcados até o final de novembro, temos outras temáticas sendo trabalhadas. Hoje contamos com a professora Cláudia para discutir a questão da avaliação da educação superior.
mas temos já marcado para a próxima semana uma outra questão, uma outra discussão relacionada à relação entre a universidade e as empresas, né, a comunidade que representa o mundo do trabalho. Temos questões relacionadas à docência, à questão da aprendizagem, enfim, o nosso ciclo de debates ainda continua se realizando no intuito de qualificar um documento preliminar que virá a público, né, após todo esse ciclo de debates, virá a público para consulta pública e para análise de todas as instituições de ensino superior, do fórum de graduação, do fórum dos pró-reitores de graduação, enfim, de toda a comunidade acadêmica, para que a gente possa efetivamente apresentar à nação e apresentar a todas as entidades que fazem parte, que são agregadas ao CRUB, um documento que proponha, né, alterações em relação à graduação, em relação ao modo como a gente estrutura a graduação. Então, esse é o nosso objetivo e, particularmente, hoje a gente conta, então, com a participação da professora Cláudia. O professor Lúcio fará a apresentação formal do currículo da professora Cláudia, mas eu aproveito antes para convidar e reiterar o que disse o Aguilera. A nossa intenção é uma intenção de trazer o debate, então a professora Cláudia fará uma exposição de aproximadamente uns 30 minutos, e na sequência todos vocês poderão participar, colocando suas questões no chat, ou então depois abrindo mesmo o microfone e fazendo as interações por meio aqui dos microfones. Então, fiquem à vontade para já colocar as questões no chat, ou então depois fazer a sua participação. O intuito realmente é colocar as questões em debate, né? Mas antes de passar a palavra para o professor Lúcio, para que ele faça a apresentação da professora Cláudia, eu vi que o professor Valdemiro conseguiu acessar. Então, professor Valdemiro, nós estávamos aguardando a sua saudação inicial. Por favor. Microfone, reitor. Desculpe. Muito boa tarde a todos, a todas. O professor Valdemiro fechou novamente o seu microfone. O senhor precisa... Está acontecendo, já houve uma certa dificuldade de ingressar. Agora estamos tendo algum problema tecnológico aqui, né? Mas, gente, sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar a todos os reitores, reitoras, saudar todos os professores, professoras, alunos e todos que participam desse encontro. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de dizer que todos vocês, na verdade, não são apenas assim ouvintes, né? Vocês todos estão fazendo parte de um trabalho ativo, né? Nós queremos justamente o que a professora Cássia falou de construirmos um plano nacional de graduação, já que nós não temos um plano nacional de graduação que esteja sendo atualizado, como é feito com o Plano Nacional de Pós-Graduação, não é, da CAPES. O nosso não, o nosso caminha, digamos, há pelo menos 25 anos, está tudo mais ou menos da mesma forma, não é? Não se introduz nenhuma modernização, etc. Então, o CRUB assumiu esse papel, justamente, né, de trabalharmos essa mudança, e então nós estamos, na verdade, com esse ciclo de debates, auscultando a sociedade. Então, quanto mais vocês puderem perguntar, sugerir, debater, melhor é para a gente. A gente está recolhendo todas essas colocações, e que isso vai constituir um todo de onde a gente quer retirar, transformar isso numa fonte para criarmos, então, esse novo PNG, né,
essa nova proposta do ensino superior brasileiro. E quero também saudar e agradecer a sua presença, da nossa palestrante de hoje, a professora Cláudia. Seja bem-vinda, né? A professora Cláudia é professora da Universidade de Brasília. Daqui a pouco o professor Lúcio menciona o seu currículo, né? Mas a gente sabe do seu envolvimento nessa área, né? Da sua experiência, tanto como pesquisadora, como aqui no próprio MEC, né? No INEP. Então, seja mais uma vez bem-vinda na sua fala sobre a avaliação da educação superior, né? E como eu disse, né, o nosso PNG, nosso plano, nossa graduação é uma graduação muito antiga, não tem mudado nada, então as coisas vão se acumulando em cima dela, né? E justamente a avaliação é um dos fatores, né, que nós consideramos que precisa ser trabalhado, que precisa ser atualizado, né? Portanto, a avaliação é, de fato, um grande desafio, né? E a avaliação precisa ser rediscutida, refeita, porque ela, na verdade, como disse muito recentemente o conselheiro Cury, né, do Conselho Nacional de Educação, a avaliação como está, ela não mira desafios, ela não mira perspectivas para o futuro, né? E vamos pensar em cada um na nossa instituição, né? Temos experiência de que, quando termina a avaliação, né, nós não saímos desse processo avaliativo com indicadores de mudança, descobrindo o que está errado, o que devo mudar aqui, acolá. Então, a sensação, depois de uma avaliação, é um alívio, né? Puxa, tirei nota 4, que bom, pronto, agora eu tenho um alívio por mais não sei quantos anos. Só que não saímos com ideias, com indicativos mais de como mudar isto, como adequar aquilo, não é? Então, vocês imaginem a potencialidade que tem uma avaliação e que está deixando de ser aproveitada essa potencialidade, como é o caso, de novo, vou citar, da CAPES, que faz uma avaliação com indicadores, e o programa faz um programa de pós, ele faz uma caminhada do 3 para o 4, por que você vai para o 4, ou por que você não foi para 4, e as pessoas fazem um esforço enorme. É isso que a gente quer para o ensino de graduação, né? Então, a professora, devolvo a palavra para a professora Cássia, né, para que continuemos, então, esse evento, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Valdemiro. Sem mais delongas, professor Lúcio, por favor, apresente a professora Cláudia ao grupo, embora ela seja bastante conhecida, né? E já expressamos aqui, né, professora Cláudia, o nosso agradecimento pelo aceite. Muito obrigada por ter aceito, ter vindo discutir conosco. É sempre um prazer e uma honra recebê-la nesse espaço. Professor Lúcio, por favor. Boa tarde a todos e todas. A professora doutora Cláudia Maffini Griboski é doutora em Educação, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação na modalidade profissional da Faculdade de Educação da UNB e diretora executiva do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP. Foi diretora de Avaliação da Educação Superior, do INEP, de 2010 a 2016. E diretora de Políticas de Inclusão do MEC de 2003 a 2009. Professora doutora Cláudia, é um prazer podermos contar com a sua colaboração. Muito obrigado. Bem-vinda e sinta-se à vontade. Uma boa tarde a todos e a todas.
Quero aqui cumprimentar a reitora Lia Quintana, presidente do clube, em nome dela, cumprimentar todos os reitores que fazem parte do grupo de trabalho do Plano Nacional de Graduação. Quero falar da minha satisfação de estar aqui, agradeci o convite, recebi esse convite com muito carinho, porque aqui fiz muitos amigos, né? Acho que foi um tempo longo, eu estive à frente do INEP por 7 anos, e nesses 7 anos eu aprendi muito com todas as instituições e com todos vocês na construção das políticas de graduação. E esse é um reconhecimento que eu tenho de uma parceria na construção das políticas, né? Nós sempre tivemos esse trabalho conjunto de acompanhar os processos de avaliação para a melhoria da qualidade. Esse trabalho, ele faz parte também das pesquisas em que eu atuo, e desde a minha tese de doutorado, eu já propunha reconhecer se a avaliação ela era indutora de qualidade ou ela só se traduzia em processo de regulação. E, infelizmente, desde aquela época, em 2014, eu também constatei de que a avaliação ela se traduz muito mais no aspecto da regulação do que da melhoria da qualidade, né? Então, nós temos um desafio muito grande, porque muitas vezes as mudanças elas ocorrem em termos de instrumentos, de indicadores, mas elas não ocorrem na transformação do pensamento, né? O que esperamos da avaliação. Como esse resultado da avaliação, ele pode se traduzir em melhoria da qualidade, né? Como nós podemos fazer um processo de avaliação que ele seja de fato utilizado, porque muitas vezes nós fizemos processo de avaliação que não tem sentido, nem para estudante, nem para os docentes, e tampouco para as instituições. Então, eu acredito que nós precisamos avançar num processo de avaliação que tenha para todos o sentido e o significado da melhoria da qualidade. Eu vou apresentar, para subir aqui minha apresentação. Deixa eu ver se eu consegui colocar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Eu tirei. Deixa eu ver Ela saiu agora, professora Cláudia. Vamos ver agora, consegui. Essa paradinha, ela sempre acontece, né? Acho que agora deu, né? Voltou. Então, com isso, eu não vou aqui falar de sinais, de como ele se constitui, porque todos que aqui estão conhecem muito bem. Eu acho que um trabalho que a gente realizou em diferentes eventos foi realmente conhecer por dentro como que esse sistema de avaliação acontece, né? Então, a partir dos dados do censo, avaliação institucional, avaliação de curso, o ENAD, avaliação externa, autoavaliação, e os indicadores que se transformaram num uso sobremaneira, né, para a avaliação, até, inclusive, tirando o caráter formativo que a avaliação dos sinais propunha. Eu me debrucei sobre o documento do Plano Nacional de Graduação, a professora Cássia Ferri me encaminhou, e gostei muito, e acho que a atitude de propor uma política nacional de graduação, ela vem ao encontro dessa necessidade que a gente hoje percebe nas políticas de graduação no nosso país. E aí, a partir dessa análise do que a gente tem hoje em avaliação da educação superior, a gente também não pode deixar de considerar que nós temos também um Plano Nacional de Educação, e esse Plano Nacional de Educação, ele traz nas suas metas o aperfeiçoamento dos sinais, o exame como ampliação de cobertura do ENAD, né? E induzir o processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior. Aqui eu fiz uma correspondência de aproximação do plano, onde tem uma ênfase bem grande no Plano Nacional de Graduação que vocês apresentam, que é essa indução do processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior. Então, o plano também ele nos mostra essa necessidade, ele nos indica nas suas metas a necessidade de que a gente avance no processo de autoavaliação das instituições de educação superior. E aí eu trouxe para esse desenho que eu tinha apresentado antes, o que eu percebi na política nacional, a partir da leitura do que vocês estavam propondo, ou seja,
trazer um processo prévio de autoavaliação dos cursos para uma posterior avaliação externa pelos pares, uma aproximação do que a gente construiu, né, no processo do Arcosul, muito bem consolidado, né, onde a gente tem os instrumentos, os indicadores construídos pela sociedade, aprovados pela sociedade, e a proposta se aproxima, né, de você ter um processo fortalecido de autoavaliação, então, um processo prévio de autoavaliação dos cursos, uma proposta de um instrumento de autoavaliação, então, idêntico ao instrumento de avaliação externo, e esses resultados sendo submetidos a uma meta-avaliação da CPA. Claro que a CPA, ela precisa ganhar um locus dentro da instituição de reconhecimento desse espaço de avaliação e de intervenção, né, de influência dentro dos departamentos, dentro das unidades acadêmicas, para que esses resultados possam ser incorporados. E na minha experiência, quando eu retornei do INEP, que eu chego na Universidade de Brasília, eu logo fui instada a ser a presidente da CPA. E isso foi um choque, porque eu logo vi, bom, se eu tinha esse conhecimento lá no INEP para dizer como que as CPAs, né, deveriam atuar dentro desse processo de avaliação institucional, eu agora tenho o desafio de implementar. E, realmente, uma das primeiras percepções que eu tive é que a CPA, ela tem pouco envolvimento com os cursos, ela pouco consegue chegar numa avaliação de curso. Esse foi um grande desafio, até que a gente implementou na Universidade de Brasília, o Avalia UNB, que era um programa para aproximar a avaliação dos cursos e o entendimento de que a CPA, ela atua em situações, inclusive, de alteração do projeto pedagógico do curso, né? De avaliar com a finalidade de verificar a formação dos estudantes, como que está sendo a formação dos estudantes e as intervenções necessárias para, inclusive, a mudança nos projetos pedagógicos. Dentro do projeto também do plano, eu observei que vocês trazem a questão do CPC, que ele não se constitui como componente efetivo, o processo de avaliação, o que eu concordo plenamente. O CPC ele já não tem mais nenhuma finalidade hoje avaliativa que possa se apresentar, inclusive, como um instrumento para a regulação, porque um indicador ele precisa ser revisitado. Com o tempo de estado do CPC, ele já não tem mais a menor condição de ser um instrumento hoje utilizado pela regulação e tampouco para induzir alguma melhoria de curso. Também nesse documento, eu percebi que vocês trazem a questão das agências avaliadoras independentes, é uma proposta que várias vezes foi discutida no âmbito dos governos, e o INEP, com a sua constituição, a capacidade do INEP, ela não consegue dar vazão na estrutura de uma avaliação no tempo necessário, né, para poder dar resposta de uma avaliação indutora de qualidade. Diga-se, principalmente agora nesse momento que vocês estão acompanhando, né, a situação que vive o INEP de desmonte, né, em relação a compromisso que eles têm de processos de avaliação próximos que estão para acontecer. E traz o papel da certificação, né, que cumpre ou não cumpre, que é mais ou menos como hoje a gente vê na autoavaliação dos processos da certificação do Arcosul. O INEP, então, seria somente uma agência de auditoria das agências de avaliação. Tem muitos modelos internacionais que assim funcionam, no México, tem outros modelos internacionais que hoje já funcionam dessa forma, né, trazendo a certificação como um processo de apoio para que a sociedade identifique a qualidade das instituições. Mas eu quero ponderar, e aí nesse intuito de trazer essa reflexão, não é nada pronto, mas para que a gente possa fazer uma reflexão no âmbito do CRUB, nós temos algumas diferenças entre acreditação e avaliação, né? Eles são muito semelhantes, mas eles têm alguns processos distintos. Por exemplo, a acreditação, eles têm mecanismos que ajudam a diagnosticar a qualidade do ensino. Os dois têm esses mecanismos. Mas a diferença a ser considerada é o destinatário desse relatório. Hoje, a avaliação da graduação no nosso país, o destinatário do relatório é a regulação.
para fins de credenciamento, né, das instituições e dos cursos. Enquanto que a acreditação, ela tem como destinatário a sociedade, que é justamente identificar o accountability, a devolutiva para a sociedade em relação à qualidade dos cursos. O nosso desafio está em como articular essas duas questões. A acreditação ela é fundamental e é isso que falta. Falta no nosso país processos de acreditação da qualidade, porque a repetição dos processos de avaliação não tem sido motivadores para que as instituições apresentem os seus projetos. É muito mais cansativo do que motivador. Lá vem mais uma avaliação, né? Então, nós precisamos encontrar um ponto comum entre esses processos, sem eliminar um em razão do outro. Mais adiante eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso para ver se a gente chega em um consenso, ou pelo menos nessa possibilidade de incremento no Plano Nacional de Graduação. Então, por que eu tenho a autoavaliação? Por que eu hoje acredito que a autoavaliação ela é um processo necessário? Nós temos claro e evidente que o processo de avaliação externa está frágil, né? Ele está, como é que fazer? Um recorte. Os instrumentos, eles pouco se adequam ao que são hoje as instituições caminham numa velocidade muito mais rápida na mudança nos seus processos pedagógicos, nas inovações que apresentam, e a avaliação externa não consegue acompanhar a evolução que a gente tem hoje nas instituições, tanto nas suas metodologias, como nos seus processos de inovação, nos seus processos de pesquisa. As instituições estão muito além do que hoje se apresenta o processo de avaliação externa. A importância da avaliação de processo e não apenas de resultados, né? Tem um foco, tem uma ênfase no resultado dessa avaliação e não num processo. E há pouco foi falado aqui logo na abertura, quer dizer, a gente não tem uma noção de como a gente vai melhorar. Qual é a indicação de melhoria? Se a gente não olhar para o processo de avaliação anterior. Então, parece que toda avaliação é nova. Toda avaliação se parte do zero. Mas o que foi feito antes da avaliação? O que foi indicado pela avaliação e de onde eu parto? Porque isso é falar de avaliação. Todos nós aqui somos da educação. Quando a gente fala em avaliação de aprendizagem, a gente sempre diz, a gente tem que primeiro observar de onde a gente parte com o aluno, o que ele sabe. E de onde ele parte, de onde ele sabe, a gente, então, incrementa o processo de ensino-aprendizagem. Avaliação é a mesma coisa, eu não posso partir sempre do zero. Da forma como está, a gente não tem considerado o relatório anterior num processo de avaliação externa. Um outro ponto a considerar, a valorização da formação, né? Qual é o principal de tudo? É a melhoria da formação dos estudantes. Como está a formação dos estudantes? O que eu espero da formação dos estudantes? O perfil desses estudantes? Como que eu acompanho o desenvolvimento desses estudantes? A gente tem uma série de informações de estudantes que recebem políticas de acompanhamento dos estudantes, aluno que tem bolsa, mas o próprio professor não sabe qual é o aluno que recebe essa assistência, qual é o aluno que precisa de mais atenção, menos. Isso não é compartilhado no âmbito dos docentes. A instituição tem números de estudantes, mas não tem um acompanhamento que valorize a formação. O uso dos resultados da avaliação interna, né? Acabamos somente com essa ênfase na avaliação externa. A avaliação interna, ela tem pouca capacidade de produzir mudança, né? Por esse próprio espaço, locus, o papel da CPA, que precisa ser ampliado e compartilhado com os NDEs e colegiados dos cursos. E não é raro a gente ouvir para que existe o NDE. Ou o NDE, ele acaba sendo uma formalização necessária. Ou até os docentes, eu já dei a minha cota, a minha parte participando do NDE, como se fosse um fardo participar do NDE. O NDE é fundamental, quer dizer, nós precisamos que a coordenação do curso tenha o NDE acompanhando esses resultados e promovendo as melhorias.
A necessidade de melhor articular a avaliação com a tomada de decisão de melhoria ao nível institucional. Isso é um princípio dos sinais, né? O auxílio, o embasamento para a tomada de decisão da gestão. Mas como que se articula isso? O que está escrito isso nos documentos institucionais? Como, de fato, acontece essa articulação para a tomada de decisão ao nível institucional? Né? Então, ou às vezes está escrito, mas a gente não consegue visualizar que isso, de fato, aconteça. Então, eu queria fazer uma reflexão em torno do quê? Por que a autoavaliação? Né? Ela é extremamente necessária, mas só ela a gente precisa avaliar de como a gente organiza esse processo que, de fato, a avaliação externa hoje não está dando conta. Então, algumas etapas desse processo de autoavaliação. Inicialmente, a preparação, quer dizer, a necessidade de se fazer uma sensibilização, o diagnóstico, ter um projeto de autoavaliação que abarque todas as etapas, todas as fases do processo de ensino-aprendizagem, que esteja articulado em âmbito institucional, com procedimentos que a gente consiga identificar os métodos, instrumentos, ir a campo, análise, quer dizer, a pesquisa tem que estar presente nesse processo de autoavaliação. A divulgação dos resultados é fundamental, quer dizer, toda avaliação ela precisa ter uma etapa de divulgação para que se faça a autoanálise crítica, para que ela seja um subsídio do planejamento estratégico, para que, de fato, ela corresponda à indução de qualidade esperada por esse processo. O uso dos resultados, que se não tiver um uso do resultado, acho que uma pergunta que tem que ficar sempre no nosso radar quando a gente prepara um instrumento de avaliação eu vou utilizar tudo isso? Às vezes eu tenho um questionário com 200 perguntas, eu vou utilizar todas essas informações, elas de fato fazem parte do meu projeto de autoavaliação? E a meta-avaliação acompanhando, né, todo esse processo, avaliando e também propondo melhorias. Que aí eu poderia apontar aqui, se tem uma coisa falha hoje nos sinais, é a meta-avaliação. Não se tem feito meta-avaliação dos sinais. E, por isso, não se tem avançado nos sinais como ele deveria já ao longo de todos esses anos de implementação. A etapa de preparação, que é a necessidade de definição dos princípios, definir o que vai ser avaliado para representar a qualidade, as abordagens de avaliação, quais os indicadores, quais os critérios, a definição desse uso, a periodicidade dessa coleta de dados, quer dizer, não adianta a gente fazer uma coleta, às vezes, anual, se não deu tempo de trabalhar esse resultado, de propor a melhoria e avaliar novamente, né? O monitoramento, as políticas de preparação e disseminação a partir da meta-avaliação. Então, a gente precisa ter nessa preparação o planejamento, a implementação, a divulgação de resultados e a meta-avaliação. As dimensões para a autoavaliação fundamentais que aconteçam, e hoje a pós-graduação está trabalhando para que todos os cursos de pós-graduação apresentem os seus projetos de autoavaliação, e as dimensões, elas são claras, o sucesso do aluno, o sucesso dos técnicos, o sucesso do professor, o sucesso do curso e o sucesso da instituição. Né? E nessas dimensões a gente precisa identificar, né, que políticas, que ações estão sendo efetivadas em cada uma dessas dimensões de autoavaliação. Um processo de avaliação como esse, ele vai trazer, aqui eu trouxe alguma relação de dimensões para serem avaliadas, né? Pensando na minha experiência já com o Arcosul, com os projetos também de autoavaliação, que a gente não pode prescindir, né, de analisar, tanto numa autoavaliação como numa avaliação externa. Então, a autoavaliação ela precisa ser construída de modo que ela também não fique pesada e perca o sentido, né? Eu preciso ter um processo dinâmico de autoavaliação, mas que eu consiga encontrar os resultados dessa avaliação e também traduzir na alimentação e retroalimentação dos projetos pedagógicos. Então, algumas dimensões que eu vou trazer aqui, que é o contexto institucional, pensar a qualidade, a organização e gestão do curso de graduação,
o perfil acadêmico dos gestores. Como é que eu trabalho o perfil acadêmico dos gestores? Pensando desde os processos de seleção da instituição. Muitas vezes a gente não olha muito para os processos de seleção, quando eu acredito que aí está o grande investimento que a gente faz. A gente tem que ter um bom processo de seleção desses profissionais que garanta a implementação do projeto pedagógico que se espera. Essa visão de que muitas vezes eu tenho um projeto muito bem idealizado, mas eu não tenho perfis que me possibilitem a implementação desse projeto. Então, eu preciso ter nessa autoavaliação a possibilidade de avaliar o perfil acadêmico dos gestores, de avaliar a forma de admissão desses docentes, a qualidade e a coerência com a estrutura, com o sistema de informação, com as normas, regulamentos, avaliar o processo de gestão, avaliar as políticas de apoio, não só as políticas governamentais, mas o que a própria instituição, dentro das suas políticas, ela oferta, dentro da sua organização institucional. No projeto acadêmico, avaliar os currículos, o processo de ensino-aprendizagem, trazendo desde o perfil do egresso, a estrutura curricular, as metodologias de ensino, projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico, de acordo com as necessidades da sociedade. Né? O intercâmbio e projeto acadêmico, hoje a gente fala de internacionalização, a internacionalização hoje a gente faz de casa, né? Já está sendo pensado como nossos projetos pedagógicos vão contemplar a internacionalização em casa. Nós temos condições de trabalhar política internacional sem que haja a mobilidade dos estudantes. Mobilidade não é o fator principal da internacionalização. Então, dentro do meu projeto, eu tenho que ter claro como que eu organizo essas políticas, né, prevendo esse projeto acadêmico, envolvendo pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico, o impacto do ensino das atividades extensionistas. Então, são muitos os indicadores que essas dimensões devem explorar. Também o projeto acadêmico aqui, falei já de internacionalização, inserção social. A gente teve um período que eu diria que eu acho que foi até 2015, 2014, 15, que a gente tinha uma preocupação muito grande com o acesso à educação superior. Né? Eram acompanhadas as matrículas de acesso, quem saía da educação básica, que tinha acesso à educação superior. Hoje a gente tem uma preocupação que é a inserção social, a inclusão dos estudantes e a inserção a partir dos vínculos que ele faz da instituição com a empregabilidade. Né? Como é que a gente forma um estudante que esteja preparado para esse desafio do mundo do trabalho, trazendo o convívio em redes de colaboração, ter alunos do exterior dentro dos nossos programas, a partir de ter disciplinas que a gente possa compartilhar com instituições estrangeiras. A gente tem muitas possibilidades que traduzem nessa avaliação do projeto acadêmico e que a autoavaliação permite que a gente possa encontrar essas etapas todas dentro do projeto acadêmico. Ainda na dimensão de autoavaliação, qualidade e coerência, pensar na comunidade do programa, os discentes, os egressos, as formas de ingresso, o número de estudantes e projeto de curso, o desempenho dos estudantes. E aqui eu faço um parêntese do desempenho dos estudantes, que eu vi que vocês apresentam no plano uma proposta de não ter o ENAD. Então, essa é uma questão que eu queria problematizar, de como a gente pode pensar essa avaliação do desempenho dos estudantes, sendo fundamental também acompanhar a sua formação a partir do que ele demonstra de desempenho nas atividades que ele realiza. Ainda com relação aos docentes, com relação ao pessoal técnico-administrativo e a dimensão da infraestrutura, que hoje a estrutura física não é o mais importante, mas enquanto estrutura que eu oferto para a aprendizagem dos estudantes. Então, os meios de comunicação, a acessibilidade, o acervo, os recursos audiovisuais, redes de comunicação, infraestrutura para atender estudantes estrangeiros, planos de extensão e atualização de software e equipamentos, infraestrutura tecnológica também para o ensino remoto.
E aí, com todos esses indicadores, a gente vê que a gente tem condições realmente de fazer uma autoavaliação que ela seja global, que ela permita a gente conhecer a instituição na sua essência, em todas as suas faces, e pensar a avaliação do desempenho dos estudantes. Quando a gente fala em avaliação do desempenho dos estudantes, a gente precisa da gente saber qual é o melhor percurso de formação para o estudante. Como desenvolver uma prática pedagógica que tenha como foco a promoção de aprendizagem com qualidade social e para o desenvolvimento das competências gerais e específicas. A gente está acompanhando aí uma mudança na educação básica, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, mas com o que eu chamo de mais importante nesse processo de revisão da base é a inclusão das competências socioemocionais. Nós vamos ter, em breve, alunos vindos da educação básica com essa experiência de avaliação de habilidades socioemocionais e na educação superior. Como que eu faço essa articulação da avaliação da educação básica com a avaliação da educação superior? Como que a gente promove essa continuidade da educação básica para a superior? Trouxe aqui uma charge da Mafalda, que eu gosto muito dela, né, pelas críticas que ela traz, ela diz assim, foi numa loja de fazer chaves. Bom dia, moço, quero que me faça a chave da felicidade. Com muito prazer, menina. Trouxe o modelo? E Mafalda sai dizendo, esperto, velhinho, hein? Então, nós não tem um modelo, né? Eu estou trabalhando agora num projeto de criação da Universidade do Distrito Federal. E a gente fez um benchmark em diferentes instituições, em diferentes países, inclusive, acompanhando os modelos das universidades e também tentando ver inovações que a gente possa trazer para essa universidade que está sendo criada. Tem muita coisa, mas a gente precisa partir do real, né? Modelos, eles nos servem para orientação, mas não há um modelo que a gente possa seguir e que se aplique a tudo. Então, quando a gente fala em avaliar o desempenho dos estudantes, a gente fala em avaliar, não é conteúdo. E o ENAD, ele está muito baseado em conteúdos. E aí, não sei, é o formato, é como a gente prepara a matriz, que já evoluiu. Hoje nós temos uma construção de matrizes bem diferentes, que a gente busca avaliar as competências gerais, busca avaliar as capacidades, né? E os objetos de conhecimento, eles são um meio, mas o que eu preciso saber é se esse estudante tem competência de comunicação, se ele tem competência de gestão, se ele tem competências adquiridas no âmbito da sua formação. O conhecimento é um meio. Então, a gente precisa trabalhar nesse formato que é buscar reconhecer que competências a gente consegue desenvolver na educação superior, que o nosso estudante esteja preparado, né, para os desafios do futuro que está aí no mundo do trabalho. Então, a competência geral, ela representa uma competência macro, que vai ser desenvolvida pelo estudante até o final do curso. E eu tenho competências específicas que vão ser vinculadas mais a sua área de formação. Então, de que forma eu posso fazer com que essa avaliação tenha dois momentos? Tem a avaliação da instituição, do desempenho estudante da instituição, e uma avaliação geral. Como que a gente pode fazer congruir, né, esta avaliação de competências básicas, técnicas e de gestão, que é o que a gente precisa considerar na hora da avaliação, tendo como os objetos de conhecimento como os meios, então, para a gente chegar ao propósito da avaliação. Então, a definição desse formato é que tem que ser vista como um processo. E o ideal é que a gente não tenha um único instrumento, mas que a gente tenha a integração de informações provenientes de diversas fontes. E a fonte institucional é a principal. Então, quando vocês trazem a discussão de ter um projeto de autoavaliação, aonde a gente tenha fortemente a autoavaliação institucional como mola mestra, essa é a principal fonte de informação. Eu não posso ter a avaliação externa como principal fonte de informação. Eu tenho que trazer para a autoavaliação. Agora, como a gente organiza que esses resultados da avaliação também sirvam para essa orientação da regulação e também tenham um reconhecimento que a certificação nos dá pela sociedade.
Então, esse instrumento ele pode prover informações adequadas acerca de um determinado conteúdo, mas dependendo do objetivo da avaliação, eu tenho que incluir outras medidas. Uma das medidas referente à avaliação de desempenho é o questionário, né? Onde eu consigo alcançar o próprio estudante, mas não para eu perguntar em termos de conhecimento da aprendizagem dele, mas que apoios ele teve, que estrutura ele teve, o que ele busca na instituição, o que ele conquistou, quais foram as oportunidades de aprendizagem que ele teve, e o desenvolvimento das competências socioemocionais, né? O engajamento do estudante, como é que foi o engajamento dele, né? Como é que eu consigo, a partir desses instrumentos, perceber o engajamento estudantil no processo de formação, né? O engajamento docente nesse processo de formação. Então, a gente precisa que essas competências sejam acompanhadas e desenvolvidas na instituição. E aí eu queria trazer para a nossa discussão aqui, pensar na proposição que vocês trouxessem também no Plano Nacional de Graduação, uma proposição de uma nova estrutura para o ENAD. Acho que a gente já teve uma fase que era o ENC, mudou completamente, né? Chegamos ao modelo do ENAD, e agora? Eu acho que já passou um tempo em que a gente tem subsídios fortíssimos para dizer, o ENAD não dá mais. O que podemos fazer com a avaliação dos estudantes? Ela é importante? É. Então, como é que eu posso pensar essa estrutura do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes de forma a fortalecer a articulação da avaliação da educação básica com a educação superior? Como é que a gente fortalece essa relação, pensando não em conteúdos, mas em avaliação de habilidades e competências? Como é que a gente pode pensar essa estrutura do formato do ENAD para adequação às diretrizes curriculares nacionais, que temos aí um outro problema, DCNs também muito estanques, DCNs que levam décadas para serem aprovadas, e como eu disse antes e repito, as instituições estão anos-luz à frente desses documentos. Elas têm experimentado novas formas, novas organizações de formação dos estudantes, e isso não tem sido contemplado nessas práticas de avaliação. Um outro ponto é qual a metodologia deveria ser utilizada para garantir uma avaliação com relação ao item, como acontece hoje no Enem, né, onde eu posso comparar as avaliações de um ano para o outro, onde eu posso comparar se o estudante realmente evoluiu. Eu lembro de uma avaliação que a gente estava implementando e teve só um ano de aplicação e não continuou, que foi a ANASEM, Avaliação Nacional dos Estudantes de Medicina. O que era proposto na ANASEM? Era uma avaliação para a instituição, não era para a regulação. Era uma avaliação pedagógica. Ao final do segundo ano de medicina, o estudante era submetido a uma avaliação e a instituição receberia um feedback das competências e habilidades desse estudante, do alcance desse estudante, de como é que estava o desempenho dele, e já proposições do que ele precisaria ter de desafio para os próximos 2 anos, no 4º ano uma nova avaliação e no 6º ano uma nova avaliação. Processo, né? Um acompanhamento, mas não para fins de regulação. Não para criar um IGC, um CPC que depois vai penalizar a instituição. Todos nós aqui sabemos que a avaliação ela não pode ser punição. E ela tem sido punição, porque ela tem usado resultados para processos de credenciamento. Isso não pode, ela tem que ser um subsídio, ela pode ser uma informação, mas ela não é tudo. Tem muitas outras informações que vão demonstrar se aquela estrutura, se aquele curso está bem pensado, está bem organizado. Eu tenho diretrizes para projetos pedagógicos. Então, se a gente olha um projeto pedagógico, a gente tem que analisar a luz das diretrizes, não a luz do desempenho do estudante. Então, eu preciso ter vários instrumentos, mas saber realmente qual é o objetivo de cada um deles. O objetivo de uma avaliação de desempenho do estudante é melhorar o desempenho do estudante, né? E eu preciso retornar isso como proposta para que a instituição analise esses resultados e proponha uma melhor formação para os estudantes. Qual deveria ser a estrutura do ENAD para que ele se constitua em referência fundamentada da aprendizagem dos estudantes e apoie com evidências confiáveis o fortalecimento de cursos e programas das instituições?
Isso que nós precisamos pensar. Não é simplesmente assim, ó, o ENAD que está aí não serve, ele tem que acabar. Mas o que a gente pode propor como avaliação de desempenho do estudante que nos auxilia a melhorar a qualidade internamente nas instituições? Como poderia ser constituído um processo de avaliação de competências socioemocionais e competências profissionais? Pode ser um instrumento de um questionário, alguma coisa que possibilite que a gente, aliada a essa dimensão da aprendizagem, a gente consiga entender como essas competências são desenvolvidas. Qual a melhor maneira, né, de propor essa adequação? Há precedentes para alteração nesse sentido? Eu acho que os precedentes, eles existem, a gente precisa encontrar esses fundamentos, a gente precisa trabalhar para melhorar esse processo de avaliação. Acho que está na hora de que as instituições se reúnam para apresentar essa proposta, e por isso que eu fiquei muito feliz de ver o clube trabalhando nisso, porque vocês vão lembrar o que foi o PAIUB, né? O PAIUB foram as instituições que se reuniram e apresentaram uma proposta de avaliação. Então, o governo ele não tem condições, ou pelo menos estão demonstrando que não tem condições de apresentar uma mudança à luz do que as instituições hoje estão esperando, mas as instituições têm. Então, é nesse sentido que eu queria fazer a reflexão com vocês, me colocar à disposição para a gente continuar essa conversa, e fico muito feliz de estar participando desse momento e de poder compartilhar essas angústias, esses anseios, e tenho certeza que esse Plano Nacional de Graduação ele vai trazer uma expectativa grande que, se o governo abraçar, a gente pode fazer uma mudança nos sinais tão esperada há muito tempo. E eu digo isso por vivência. Toda vez que a gente tentava mudar os sinais, vinha aquele aspecto legal que dizia, se a gente mexer na lei aqui, pode mexer em outras coisas. A gente não tem que ter medo de mexer na lei. A gente precisa ter uma legislação compatível com o que a gente espera de um sistema de avaliação que traga a melhoria da qualidade, porque o que está aí tem trazido muita punição. Então, eu me junto a vocês nesse desafio, mas queria, de fato, assim, pensar em como a gente pode melhorar o ENAD. Tenho ouvido assim, uma angústia muito grande do próprio governo, que vai fazer 2 ENADs em um, porque passou um tempo. Gente, passou, nós vivemos pandemia, nós vamos considerar essa pandemia, eu não posso recuperar o ano passado da avaliação do ENAD, que não aconteceu. Eu preciso entender como as instituições viveram nesse tempo de pandemia, como os nossos estudantes se formaram nesse tempo de pandemia, entender essa situação e, daqui para frente, propor instrumentos que estejam adequados a esse novo fazer, né, que a gente tem hoje. Então, me abro aqui para a gente fazer a discussão, que eu sempre digo que é a parte mais importante, gostaria de ouvi-los também e pensar junto como a gente pode propor uma melhoria dos sinais, uma mudança dos sinais que é tão necessária, e tenho certeza que o clube vai encontrar forças e muitas pessoas no Congresso e em outros lugares para apoiar a mudança dos sinais. Muito obrigada. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada, né, pelas suas considerações, pelas suas observações. A gente fica bem satisfeito, né, de perceber que a gente começou a caminhar, né, de forma adequada no plano, né, fazendo algumas proposições e algumas questões nesse sentido. E, claro, a gente agora no debate, né, tem as pessoas que estão interagindo aqui, já tem fila com a mãozinha levantada para fazer questionamentos, e tem também algumas coisas já colocadas aqui no chat. Eu vou colocar aqui uma questão no chat, depois eu abro para o reitor Anderson fazer a sua consideração. Uma das considerações que está aqui no chat, que também é uma das nossas preocupações, é uma consideração da professora Wagda, é de que a gente tem um descompasso muito grande entre as diretrizes, e a senhora fez essa menção, né? A gente tem um descompasso entre as diretrizes que exigem, né, algumas questões relacionadas aos conteúdos, e toda essa perspectiva de uma avaliação de desempenho que caminhe por um outro lado.
E também a senhora fez essa consideração, que para nós é também muito significativa, de que o ENAD está com um modelo esgotado, né? Então, a gente gostaria de ouvi-la também um pouco mais nesse sentido, né? Como tentar equilibrar isso, né? A senhora mesmo fez as questões ali, né? Que modelo é esse de desempenho que nós poderíamos buscar, uma vez que o ENAD está totalmente esgotado e já não faz mais sentido, incluindo aí a questão dos indicadores, né? Do CPC e do IGC, que também estão obsoletos nesse momento, né? Na contramão disso tudo, vem um contexto da graduação, dos cursos de graduação, que vem buscando se, como a senhora mesmo também mencionou, se modernizar, se tornar-se mais contemporâneo, buscando uma formação que fuja dessa formação conteudista, etc. Esse contexto é muito complexo, né? Então, que modelo fugir disso, né? Que perspectivas para fugir dessas questões, né? A gente sabe da necessidade da mudança da lei, mas a gente também, no plano, tem vontade de fazer uma proposta mais objetiva em relação a isso. Então, a minha pergunta, objetivamente, seria essa, assim, que indicações a senhora nos daria como Plano Nacional de Graduação para a gente vencer estas situações, né? Que proposições a senhora nos faria, né? Ou vem agora à sua mente para nos fazer enquanto Plano Nacional de Graduação, para que a gente possa fazer essas inferências nesse documento, né, e tentar buscar essas possibilidades. Eu acho que uma das coisas, assim, é uma pergunta bem abrangente e eu também não tenho a resposta completa. Eu tenho algumas impressões, né, como a professora também da educação superior, acho que tem um papel importante de competências específicas que está na instituição. Numa avaliação de larga escala, a gente não consegue avaliar essa competência específica, em especial quando ela é só objetiva, quando eu tenho uma questão que responda certo ou errado, né? A competência específica hoje está muito difundida no âmbito das habilidades atitudinais. Eu preciso saber da relação do sujeito com aquela competência, como que ele, né, a atitude dele perante aquela situação. Então, a primeira coisa é o formato da questão do ENAD. O ENAD tem que ser uma questão mais contextualizada, ele tem que ser interdisciplinar, né? A matriz hoje de referência utilizada para o ENAD, ela não favorece a aprendizagem que as instituições estão fazendo. Se perguntar para vocês aqui como é que é a avaliação da ensino-aprendizagem dentro das instituições, vocês vão me dizer isso, é uma avaliação interdisciplinar, a gente busca projetos inovadores, a gente busca uma dimensão mais circular, a gente articula os conhecimentos, e aí você tem uma avaliação do ENAD que é estanque. Então, a gente precisaria ter uma avaliação nacional que focasse mais em competências gerais e habilidades socioemocionais, que a gente buscasse essas competências socioemocionais, avaliar o estudante nesse ponto e ter uma autoavaliação que escute também os setores do mundo do trabalho. Nada melhor do que a gente ser avaliado, né, por aqueles que empregam os nossos alunos, que eles vão ter referências. Isso a gente vê muito nos processos de acreditação também. Então, ouvir também as empresas, ouvir as instituições que empregam esses estudantes é fundamental. Nós precisaríamos articular um formato de avaliação que tenha uma participação muito grande da instituição, com instrumentos que a própria instituição possa aplicar, né? E as aplicações, então, nacionais em larga escala, mas que foquem em competências mais gerais e não em competências específicas. Porque os cursos, hoje, quando a gente fala num curso de engenharia, o curso de engenharia do ITA é diferente do curso de engenharia da USP, não é o mesmo, e eu quero, no final, ter o mesmo perfil de egresso, eu quero ter a mesma competência. Então, eu posso até conseguir a competência geral, a competência específica vai depender da organização daquele curso. Então, a gente precisaria construir uma matriz de referência diferente para o ENAD. A gente precisaria construir itens comparáveis, tem que ser TRI, não dá mais para ser CTC, né? A teoria clássica dos testes. A gente precisa trabalhar TRI, a gente precisa ter um banco de itens testado, aprovado e que realmente nessas competências desenvolvidas e que a gente possa comparar. Porque
a gente um ano vai bem na ENAD, no outro ano não vai. E aí, por quê? Porque foi diferente, a prova foi diferente. Então, minimamente, eu tenho que conseguir apresentar uma prova em escala de comparabilidade. Acho que isso, assim, não dá mais para admitir. Essa teoria existe, ela já está validada, é usada no Enem. Por que o ENAD não pode passar a utilizar a TRI? Então, acho que essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter comparabilidade, e aí sim a gente vai dizer, não, mas os estudantes do meu curso, eles estavam acima, caiu. Porque eu estou comparando com a mesma régua, hoje eu não estou, hoje está diferente. Então, acho que. E acho que a gente tem que focar mesmo em competências gerais, e aí as diretrizes possibilitam, né? No caso da gente trabalhar uma organização da matriz, sempre aprovada pelas instituições. Ok, obrigada. O reitor Anderson fez observações no chat, mas também pediu a palavra, então, por favor, reitor Anderson, fique à vontade. Obrigado, professora Cássia, e parabéns à professora Cláudia pela apresentação. Né? E com relação ao comentário que eu fiz, né, sobre o IDD, porque os alunos do ITA, eles têm ido bem na prova do ENAD, mas como eles vão muito bem na prova do Enem, isso acaba sendo um ônus para eles. É porque, assim, os alunos que passam no ITA, eles vêm de um vestibular muito concorrido, eles fazem 2, 3 anos de cursinho, então eles estão muito bem atualizados, lógico que eles vão bem na prova do Enem. Mas depois que eles entram fazer engenharia no ITA, eles não ficam mais estudando para as matérias, muito menos aquelas já do 3º, 4º, 5º ano, como se eles estivessem num cursinho. Eles querem fazer os cursos aqui de engenharia, mas depois eles querem se dedicar ao empreendedorismo, fazer estágio nas empresas, montar sua própria empresa e fazer intercâmbio no exterior, né? Então, assim, os nossos conceitos sempre são nota 5, mas aí vem o IDD e derruba as nossas notas, porque, não, mas vocês foram bem no Enem, agora vamos tirar aqui um ponto de vocês, né? Então, teve um curso aqui nosso que ficou com nota 4 aqui, pessoal super chateado, até falei assim para o coordenador do curso, né? Falou, faz o seguinte, então, vamos pegar os piores colocados no vestibular, né? Para pegar um Enem bem baixo e para de fazer empreendedorismo, para de fazer estágio nas empresas, vamos ficar estudando só para conteudismo, né? Então, claro que foi uma brincadeira que eu fiz, né? Mas, assim, é o que o ENAD e o CPC, né, o IGC está nos direcionando, né? Então, eu queria fazer esse comentário para a senhora, né? E, assim, ouvir comentários também, porque eu entendo que o governo, quando criou esse IDD, eles queriam, assim, apoiar aquelas faculdades que recebem alunos, assim, às vezes até, assim, com baixa renda, com escolas, assim, que não tem, assim, a mesma nota no Enem, para poder, assim, não, você evoluiu aqui, então é um papel social das faculdades, né? Mas, assim, não pode prejudicar aquelas que estão, assim, se dedicando a receber alunos que, como o item recebe alunos que chega a ter curso de 200 candidatos por vaga, então, ou seja, eu acho que essas escolas não podem ser prejudicadas por um papel social que é justo e é correto, que tem que acontecer mesmo, mas como equilibrar uma mudança de avaliação que não derrube as escolas de excelência? Então, se a gente... justamente... Por que acontece essa penalização e esse sentimento, né? Não é sentimento, é verdade, tem um prejuízo aí para as instituições que recebem alunos com maiores notas do Enem, tem um esforço muito maior do que aquelas que recebem alunos com nota menor do Enem. Por quê? Porque são avaliações distintas. Eu querer comparar Enem com ENAD não pode. Se a gente tivesse um valor do item como a gente tem hoje no Enem e tivesse no ENAD, a gente compararia pelo DNA do item. Você sabe que a gente chama, o item tem uma identidade. A gente poderia fazer a correspondência da mesma avaliação do ENAD com a do Enem. A gente não consegue fazer porque uma é feita com TCT e a outra está sendo feita por TRI. Então, para fazer correspondência, eu teria que usar a mesma metodologia. E a gente poderia ainda, usando a TRI, a gente poderia dispor de relatórios para a instituição, colocando as competências dos estudantes em níveis de básico, médio, superior, e o aluno vai galgando essas competências e ele vai receber o resultado. Ele está com competências básicas, ele pode melhorar um desenvolvimento maior das competências superiores, quer dizer, ele vai saber o que ele precisa desenvolver para melhorar.
Hoje a gente não tem esse feedback, a gente só sabe que a turma foi mal, não tem a resposta por aluno, a avaliação é do curso, né? Mas era necessário que a gente tivesse o desempenho do estudante. Agora vem um problema, que é o uso que a gente vai fazer disso. Então, o grande receio que a gente tem é de avançar para o modelo de avaliação de desempenho de estudantes e depois querer penalizar o estudante. Esse foi o grande problema que a gente teve no Exame Nacional de Cursos. Então, a gente não pode também criar ferramentas que depois esse uso vai ser um uso que depois vai ser contra, né, a própria instituição e contra o estudante. O que acontece na avaliação é que a gente precisa ter informação. A informação, ela se traduz em dados e se constrói indicadores. Então, quando a ideia do IDD, ela parte do que se tem de informação, né? A gente precisa produzir mais informações a respeito dos estudantes e que possa nos servir de indicadores de qualidade. Então, nesse sentido, assim, eu vou citar um exemplo para vocês. Na UNB, a gente tem, na avaliação, a gente conseguiu fazer um convênio com o SERPRO, e a gente pede anualmente a base dos estudantes que passaram pela Universidade de Brasília e onde eles estão trabalhando. E a gente cruza por curso, por gênero, por raça, quantos estudantes estão trabalhando no público, no privado, a gente tem até o salário que eles recebem. Eu tenho uma informação, por exemplo, do ano retrasado, que todos os estudantes da Universidade de Brasília, de todos os cursos, os homens ganham mais que as mulheres. Então, a gente consegue acompanhar coisas muito importantes da formação do estudante. A gente tem retorno, por exemplo, que 70% dos estudantes ficam na região, outros saem para outros estados. Tantos por cento de estudantes estão em cargo de gestão, outros não, porque a gente consegue identificar onde está a empregabilidade dos estudantes que passaram pela Universidade de Brasília. Esse é um dado super importante. Aí, da CPA, os cursos nos chamam, os cursos chamam das unidades acadêmicas. Eu queria aquele dado que a CPA produziu, porque é a CPA que faz esse trabalho. Eu queria aquele dado que a CPA produziu, porque nós vamos ter que mexer no nosso projeto de curso. Porque a gente está vendo que os estudantes estão todos indo para a área de empreendedorismo, e a gente não trabalha muito isso no curso, então nós vamos organizar o nosso projeto pedagógico. Ou para construir um mestrado profissional, eu tenho dados de onde estão os nossos alunos da graduação para dizer que o mestrado profissional tem que ir mais para essa área ou mais para outra área, né, para poder ofertar para os nossos egressos. Então, esses dados, eles são fundamentais. De posse desses dados, a gente consegue criar indicadores internos na instituição e não sei se num futuro conseguiria também criar indicadores nacionais, porque o governo também ele carece dessas informações nacionais que possibilitem a construção de indicadores, né? O censo mesmo, ele precisa também ampliar um pouquinho mais algumas informações, ele já é muito bom, o censo é fantástico, mas ele não nos atende no momento em que ele não tem, o tempo é diferente, né? O tempo da coleta do censo, ela é diferente do tempo que a gente precisa muitas vezes para avaliação. Então, é nesse sentido que eu acho que tem uma contribuição grande esse Plano Nacional de Graduação, da gente pensar de que forma as instituições podem ter dados, informações, instrumentos de avaliação que venham a subsidiar a melhoria da qualidade e, quem sabe, inclusive, também numa proposta de modificação do Sistema Nacional de Avaliação. Obrigada, professora. Nós temos também a participação do professor Cleverson, que também pediu a palavra. Professor Cleverson, por favor. Nós não estamos lhe ouvindo, professor. Desculpe. Não lhe ouvimos. Não, ainda não ouvimos. Ok. O professor Cleverson vai digitar ali para poder superar aí a questão do microfone. Professora Cláudia, a professora Lucinéia Chiarelli fez uma série de observações no chat, assim, em relação
acho que conforme a senhora foi falando, ela foi pensando e colocando questões, não questões, mas observações ali no chat. Ela fez uma observação dizendo que o ENAD de 2018, no curso de Ciências Contábeis, teve questões que só dava para fazer com a calculadora, mas a calculadora não podia ser usada. Ela fez uma outra observação dizendo que as empresas procuram os alunos, mas que o contato com os egressos precisa ser melhor trabalhado, né? E de que a CPA da instituição está longe desses indicadores, né? Acredito que ela gostaria de ouvir digamos assim, alguma observação nesse sentido da senhora, né? Então, Cássia, eu acho que a autoavaliação, como vocês trouxeram, assim, é fundamental. Então, acho que a CPA ela precisa ser empoderada, né? E o empoderamento da CPA, ele se dá com uma aproximação dentro da instituição, com a gestão, com a área que produz os dados da educação superior. Muitas vezes a gente quer que a CPA ela produza documentos, ela faça avaliação, mas ela tem pouco acesso a informações. Então, a CPA ela precisa acompanhar os dados de sucesso dos alunos, ela precisa acompanhar a evasão, né? Ela precisa acompanhar os cursos, dados como, por exemplo, a reprovação dos alunos em determinadas disciplinas. A gente evidenciou situações de que, às vezes, uma mesma disciplina reprovava muitos estudantes. E nós tínhamos um número de pessoas que faziam 2 vezes a mesma disciplina, várias vezes, né? Vários estudantes que faziam 2 vezes a mesma disciplina. Então, esses pontos de pesquisa que a CPA precisa fazer, que chama a atenção para que tenha uma discussão com o curso. Então, a informação, a CPA precisa ter acesso à informação. Acho que essa é a primeira coisa que eu te diria, né, que a gente precisa trabalhar com dados, né? E aí sim vai subsidiar a gestão com informações. Não é só a CPA que é chamada quando tem avaliação de curso, quando está instada numa avaliação externa, principalmente se a gente quer ter um bom processo de autoavaliação dentro da instituição. Pensar esses instrumentos junto com a CPA, mas junto com as equipes, junto com a gestão, né, junto com a coordenação de cursos, começar a fazer essa autoavaliação interna, ter um bom projeto de avaliação que possibilite já começar a fazer essa autoavaliação interna, tá? Que subsidie só o processo de autoavaliação, de avaliação externa, porque hoje a gente fica muito na dependência da avaliação externa. Com certeza. Professora Cláudia, o professor Cleverson conseguiu escrever aqui no chat. Talvez eu tenha som agora, não sei se tenho. Agora tem, professor. O senhor quer fazer a sua questão, então? Eu já formulei, peço desculpas aqui, é porque a minha incompetência digital, às vezes, ela se manifesta publicamente e a gente passa alguma vergonha, não é? Mas quero também me aliar à palavra do reitor Anderson e também cumprimentar a cada colega professora, aos magníficos reitores presentes, não é? O nosso apreço aqui em nome da nossa universidade. E o IDD realmente ele é um mistério, para mim ainda é um mistério, ele é um desafio, né? Ele exige um repertório conceitual e de interpretação que eu, por vezes, mesmo tendo formação original em estatística, eu não estou seguro de que eu dê conta de interpretá-lo adequadamente. Mas é só um comentário também para fazer eco à fala do nosso querido reitor Anderson. Agora, a minha questão é exatamente essa que está formulada. Eu, em um evento pretérito na área da pós-graduação, onde se discutia a avaliação da pós-graduação, eu apresentei essa questão, porque naquela oportunidade, isso tem alguns anos, foi antes do último ciclo quadrienal, a gente invariavelmente questiona, e eu também questiono, a quantofrenia que se faz presente nos processos avaliativos. E, invariavelmente, nesses órgãos, não é, federais, que cuidam dessas temáticas, invariavelmente há colegas nossos, oriundos das nossas instituições. E, invariavelmente, os processos continuam os mesmos, ou basicamente os mesmos. Eu não gostaria que a minha pergunta soasse retórica, ainda que ela possa ser. Mas por que, talvez daqui a pouco, num outro evento, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, talvez a gente volte a discutir que os processos continuam quantofrênicos. E outros colegas nossos talvez estejam lá a nos representar, não é? Todo o segmento da educação superior, nesses
fóruns e nesses órgãos responsáveis pelo processo avaliativo. Então, professora Cláudia, já tive a oportunidade de ouvi-la, não é, em outros momentos, não é? E sempre um prazer ouvi-la, mas a professora já esteve, não é, numa entidade importante por tanto tempo, fazendo um trabalho seguramente no limite das suas possibilidades, da sua competência, mas ao que a professora atribui que tanta dificuldade para que consigamos colocar na prática aquilo que discutimos e que temos discutido em diferentes fóruns e que vão surgindo de forma recorrente. E peço desculpas se me alonguei na formulação da questão. Professor Cleves, é perfeita a sua pergunta, e eu vou falar um pouco também da minha experiência. Eu acho que tem uma questão que sempre foi assim, vai continuar assim. Isso vocês já ouviram falar e escutam a todo momento, né? Resistir, fazer um processo de mudança não é fácil. Não é fácil. Mas tem um princípio nos sinais que, para mim, sempre foi o fundamento de todas as mudanças, que é a participação das instituições no processo avaliativo. E eu posso dizer sem querer tirar alguma vantagem nesse período que eu tive lá, mas foi em 2010 que nós constituímos, inclusive, a criação do banco de itens pelo próprio INEP, que até então eram as instituições que faziam a prova e o INEP nem ficava sabendo que prova que era apresentada. Só que, para isso, teve que ter um processo de formação docente intenso no país. Porque não era mais uma empresa que ia fazer a prova. Quem ia fazer esses itens de prova era o professor das universidades. E esse movimento, ele foi fantástico, porque a gente ouvia do professor que participava do processo de construção da avaliação da ENAD, ele dizer, as minhas avaliações nunca mais serão as mesmas. Eu agora aprendi a fazer avaliação, a fazer um item de prova. Porque tem uma técnica para isso. Eu aprendi a fazer. O banco de avaliadores é outra coisa fundamental, porque o avaliador que lá participa, ele também aprende muito e ele começa a enxergar as premissas do processo de avaliação. Onde estão os entraves? Quando você quer mudar, por mudar, sem ter uma prática de discussão e participação das instituições. Nós vimos algumas mudanças de instrumento de avaliação sequer terem sido consultadas as instituições. Isso, para mim, é contrário aos princípios dos sinais, que foi constituído participativamente. Então, até mesmo a construção do IDD, que tem seus sérios problemas, e como eu disse antes, a informação é necessária, é o que se tinha de informação para fazer um indicador. Hoje já se tem mais. Foi construída com as instituições. Foi apresentada, foi validada e teve que ser ensinado, inclusive, como é que a gente melhora as nossas informações, porque às vezes a gente vai mal numa avaliação porque a gente não coleta a informação corretamente, ou a gente não tem o hábito de fazer essa coleta da informação. Então, a questão está que a mudança ela acontece quando a gente consegue ter força junto ao setor, junto às instituições. Mas não é o interesse de uma ou de outra instituição. É um interesse público de melhoria da qualidade. Nós estamos, nesse momento, com a necessidade de que a sociedade se organize, as associações com a ABRUC se organizem para apresentar essa proposta, como o exemplo foi o PAUD anos atrás e outros momentos em que teve. Mas, às vezes, uma pessoa só, ela não consegue, e ela precisa desse apoio. Então, eu diria, eu não poderia falar de uma ou outra pessoa que está hoje ocupando essa posição no Ministério da Educação, mas sozinho não vai fazer. Então, se tiver o apoio, vai conseguir. Né? E a gente precisa desse movimento, a gente precisa fazer essa discussão junto com o CNE. O CNE tem que ser parceiro nessa discussão, né? A diretriz não pode ser feita só no âmbito do CNE. Como é que se discute isso com a sociedade, né? com a comunidade acadêmica? Então, esse movimento, ele é fundamental para isso que você chamou de controfenia. A gente precisa unir forças,
porque é uma lei que está instituída, e muitas vezes as pessoas respondem assim, está na lei, eu não posso mudar a lei. Né? Hoje, eu estou numa posição, como eu diria, de outro lado, né? Eu estou no Sebrasp. O Sebrasp é uma instituição contratada pelo INEP. E a gente aplica ou revalida, por exemplo, né, lá no Sebrasp. E a gente vê as limitações, entendeu? A gente precisa trabalhar conjuntamente para melhorar. Né? A gente precisa de ter algumas amarras, às vezes, que ela só consegue se modificar quando a gente consegue criar consensos. Então, talvez o que precisamos, e para finalizar, eu queria dizer assim, o que a gente precisa é ter espaço de diálogo. Eu não sei, não saberia dizer hoje como estão esses espaços de diálogo das instituições com o Ministério da Educação, das instituições com o INEP, porque são nesses espaços de diálogo que a gente consegue construir. A gente tem que se abrir para isso. Abrir para poder dizer, olha, o EDD está ruim, como é que nós vamos melhorar? Eu tenho que ter condições de dizer isso. Como é que eu melhoro? E é por isso que eu afirmei para vocês que o ENAD tem que mudar. Passou o tempo, não tem mais como ele continuar. Né? Ele já teve quantos anos aí nesse processo e precisa modificar, ele não tem mais como continuar desse jeito. Retomo de novo o que eu disse antes, as instituições têm projetos pedagógicos, têm desenvolvido uma formação muito mais avançada do que o ENAD hoje está para esse processo. Obrigada, professora. Nós temos também, pedindo a palavra, o professor Paulo Nogas. Por favor, professor Paulo. Obrigado pela oportunidade, professora Cláudia, muito inspiradora a sua fala, muito obrigado. Nós estamos trabalhando com um grupo de 10 instituições, junto com o Semesp, discutindo sobre uma proposta de acreditação. Não estamos chamando de acreditação independente, mas seria uma alternativa ao atual processo do INEP, justamente tentando fugir da regulação, né? E buscando a possibilidade de trabalhar com a missão, com o PDI, com a vocação da instituição. E nessa proposta está em construção ainda, né? A gente prevê um enfoque grande na meta-avaliação, nesse empoderamento da CPA. Eu estou muito feliz de ouvir a sua fala e ver que a gente está trabalhando num caminho muito, muito próximo, assim, né? E nesse processo de meta-avaliação, que poderia, eventualmente, nós estamos tratando como se fosse uma dimensão adicional ao que já tem no INEP, né? E a ideia é que esse aprofundamento na meta-avaliação, ele permita que a instituição se compare com o que ela foi antes, né? ou com o passo anterior, né? E aí, de novo, eu acho que fica próximo daquilo que a senhora comentou sobre não podemos começar uma avaliação do zero, né? Então, assim, tem alguns desdobramentos já, né? Claro, a instituição vai poder se comparar com as outras, mas às vezes mais importante que se comparar com outras é se comparar consigo própria, né? O quanto ela conseguiu evoluir, o quanto ela teve de coerência entre o planejamento estratégico, entre o PDI e o escopo da autoavaliação naquele período, o quanto ela foi ousada naquilo que ela se propôs, né? O quanto que ela se impõe de desafio, né? Na hora de definir o escopo e assim por diante. E, basicamente, a ideia é como que a instituição se apropria do processo de autoavaliação para o seu autodesenvolvimento, para o seu ganho de maturidade. Então, assim, eu não tenho uma pergunta específica, mas eu queria compartilhar essa iniciativa e dizer que estou muito feliz de ouvir tudo isso e gostaria de conversar mais a respeito. Eu acho, Paulo, que é excelente a proposta. Eu já disse que eu gostei muito de ler o documento na versão que ele encontra-se, porque eu acho que o CRUB ele pode promover essa avaliação de acreditação. Sabe? Criar o processo de acreditação,
Mas, para isso, a gente não pode dizer que vai substituir o processo de avaliação. Por isso que eu fiz a diferença entre avaliação e acreditação. Por quê? Porque também tem na Constituição Federal que o Ministério da Educação é responsável por zelar pela qualidade. Né? E, de fato, assim, a gente hoje vê o processo de autorização. Acho que nós perdemos a fala da professora Cláudia, né? Eu achei que fosse a minha rede que tivesse travado aqui. Mas... Não, mas travou também para mim aqui. Acho que... Ver se a gente consegue dizer a ela aqui. Vamos aguardar só um minutinho. Acredito que a Aguilera está tentando contato com ela para dizer que ela está... Ela reingressou e já vai abrir o microfone em instantes. Tá bem. Entrou pelo celular aí. Me desculpem, eu não sei, acho que vocês viram que eu dei uma paradinha, eu fui botar a bateria, eu esqueci, e agora eu botei a carregar de novo, mas já vai, depois eu passo para o computador de novo. Mas então, eu acho que porque eu não posso refutar a avaliação, né? Eu estava falando da questão da legislação, o Ministério da Educação ele tem a obrigação de zelar pela qualidade, né? Mas o processo de acreditação da qualidade, bem construído, ele vai mostrar que outras formas, ou né, o empoderamento da avaliação, o fortalecimento da autoavaliação dentro das instituições, vai trazer resultados, relatórios sobre qualidade para a sociedade, né? Eu não posso esperar que esse processo vá ser usado pela regulação, mas para a acreditação da qualidade, para a sociedade, sim. Então, eu acho que essa lutar é importante que se faça isso. Eu vi um modelo parecido nos cursos de medicina. Quem é da área da saúde vai saber. A ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, fez um método da roda e fez uma avaliação dos cursos de medicina. E apresentava sempre aquele resultado, comparava os cursos. É muito legal. Acho que trabalhar nessa ótica da avaliação é muito importante. E a gente vai também mostrando, né, para o governo outros instrumentos, outras formas de avaliar e que, quiçá, podem até ser utilizadas para fins de regulação, sim. Talvez não para autorização, mas para reconhecimento, para renovação de reconhecimento, né, para processos mais avançados da avaliação dos cursos. Então, eu acho muito legal e acho que o CRUB tinha que levar adiante essa proposta, sim. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professora. Professora, aqui no chat nós temos uma pergunta da professora Karen Franco. E a professora diz o seguinte, eu vou ler para ser bem objetiva nas questões dela. Prezada professora Cláudia, vimos que algumas IES têm sucesso em uma área da avaliação e outras IES em outras áreas. Do seu ponto de vista, como acha que as CPAs poderiam se estruturar para atender a avaliação de forma satisfatória, atendendo a esses requisitos de observar a aprendizagem, a colocação no mercado, o perfil dos gestores, da IES, etc., de forma sustentável, ou seja, com uma mensuração do ganho institucional versus o custo desse processo que depende de muitas horas de trabalho? Então, eu acho que uma das questões que eu vejo que a CPA pode fazer é, primeiro, ter o apoio dos NDEs. São estruturas, eu estou falando de estruturas já existentes na instituição, né? Ela pode ter acesso a dados, fazer as suas primeiras análises, esses dados do próprio curso encaminha para o NDE também faz as suas análises, retorna para as CPAs, ele tem que ter braços em alguns lugares da instituição que são fundamentais. Ele precisa ter os vínculos com as reitorias que trabalham com os dados da instituição, né, com o ensino de graduação, precisa ter um espaço consolidado, não estou falando de estrutura física, mas eu estou falando de relações dentro da universidade que possibilitem a produção de um trabalho de avaliação.
Então, acho que o NDE é uma instância importante que vai atuar junto com a coordenação de curso e que pode responder por alguns processos da CPA, né? Alguns instrumentos que possam ser respondidos pelo NDE e que se traduzem em dados e informações que vão subsidiar o trabalho da CPA. Ok. Há uma outra questão também aqui no chat da professora Daniela Gumeiro, e ela diz o seguinte: com relação à utilização dos dados em parceria com o SERPRO, tenho duas questões. Primeiro, se existe alguma instituição semelhante que possa apoiar as instituições particulares? E dois, como são consideradas as questões de LGPD no acesso, análise e utilização desses dados na parceria com o SERPRO? Então, não existe outra instituição, mas o próprio SERPRO, ele deve atender as instituições também privadas. Quer dizer, o objetivo do uso desses dados, né? Então, teria que, primeiro, estabelecer essa parceria com o SERPRO, informando qual é o uso que vai ser feito dessas informações. No caso da UNB, a gente passa para eles a nossa base de dados de CPF e retornam as informações relacionadas àquele CPF, tá? Com uso exclusivo para essa finalidade de levantamento de dados e informações desses estudantes no projeto de autoavaliação. Tá? Então, tem que especificar bem qual o uso, né, para que vai ser utilizado, qual é a produção de informações que vai ser utilizada. Mas não vem o nome, nada, a gente pega pelo CPF e a gente é que encaminha primeiro de quais informações a gente está solicitando, quais CPFs a gente precisa de informações. Né? E o LGPD, ele tem a responsabilidade de não fazer a divulgação. Então, a transferência, né, desse sigilo de informações para a instituição. Então, você transfere essa responsabilidade para a instituição, que não pode, de forma alguma, divulgar o dado exclusivo. Tanto que, quando a gente tem uma informação que é única, que pode revelar o estudante, a gente não revela. Você só revela informações do conjunto que não possam identificar o estudante. Ok, muito obrigada, professora Cláudia. Acho que as questões que nós tínhamos aqui no chat, elas foram vencidas. Nós estamos também no limite do nosso horário, não temos mais nenhuma pessoa solicitando participação. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço. Mais uma vez, a gente fica muito feliz com a sua participação. Eu acho que o objetivo foi plenamente atingido, né? Nós temos aqui o ciclo de debates, tem o objetivo de qualificar esse texto na sua versão 0, para que ele possa ter uma versão preliminar, que possa ir à consulta pública, ser analisada pelas instituições. E eu não tenho dúvida de que as suas palavras e o debate que a gente teve aqui hoje vai nos ajudar muito, vai apoiar essa escrita dessa versão preliminar, e também, claro, né, ter a sua participação e contar com a sua leitura criteriosa vai ser uma honra para o nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço, né, agradeço a sua disponibilidade, a sua participação nesse momento, né? Aqui no chat nós temos várias pessoas se manifestando também pelo agradecimento, agradecendo a sua exposição. E eu passo, então, a palavra ao professor Valdemiro para fazer o nosso encerramento. Muito obrigada. Convidamos a todos para, na próxima terça-feira, né, continuarmos essa discussão com outra temática. Então, fica aí também um convite para que todos continuem conosco na próxima terça-feira. Cássia, só agradecer, antes de passar o encerramento para o nosso presidente, é só agradecer o convite mais uma vez, dizer da minha satisfação de estar no convívio novamente com os reitores, professores, com os quais tive excelentes aprendizagens, e em nome da reitora Irani Rúpulo, que está aqui, eu quero agradecer a todos, porque, Irani, eu me formei na universidade junto com a professora Irani Rúpulo. Então, muito obrigada pelo convite e estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, professora. Muito obrigado pela sua palestra, professora Cláudia. Estamos muito realizados neste momento, porque certamente a senhora está levantando e levantou e aprofundou um dos temas mais candentes que temos hoje no ensino superior brasileiro, né, que é a questão da avaliação, né?
e foi simplesmente magistral, e isso a gente vê aqui pelas mensagens no chat. E então o clube agradece a sua presença e certamente vamos contar novamente com a sua presença, né? E o trabalho do PNG continua, né? E nós teremos ainda em outros momentos certamente um encontro para ouvi-la, para termos as suas opiniões, suas ideias, porque de fato realmente esse tema poucas vezes foi tão profundamente avaliado quanto hoje, né? Então, muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado à professora Cássia e a todos os senhores reitores, reitoras, professoras das diferentes universidades, e agradecemos a sua presença e contamos com a sua continuidade em nos acompanhar, né? E quero agradecer também às pessoas que fizeram as suas perguntas, que também tiveram a sua presença importante. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, e esperamos todos vocês na próxima terça-feira, né, na continuação do nosso ciclo de debates, né? Nós teremos no próximo dia 16, então, a presença certamente muita gente conhece, não é? O professor Jorge Aldi, da PUC do Rio Grande do Sul, que tem uma ampla experiência, né, nessa área da relação universidade e empresa, né? Que é um dos grandes desafios que nós temos no ensino superior brasileiro, né, em todas as áreas. Dos dois lados, aliás, eu digo, né, tanto do lado da empresa quanto do lado da universidade. E é algo que precisa ser resolvido, é preciso construir as pontes, porque sem essa relação também o Brasil não se desenvolve, né? Então, sintam-se todos convidados para esse nosso próximo encontro. Então, mais uma vez, uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite.